Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Cola comigo, bora falar de Fluminense, bora falar do Flusão. Tem bastante coisa, hoje a gente tem muita coisa mesmo, muita coisa para trazer para você. Então, para não perder tempo, já se inscreve se você ainda não é inscrito. Se você faz parte do canal Hora do Flu, quando eu falo faz parte, é fazer parte mesmo, tá, gente? O canal Hora do Flu é feito por causa de vocês, então se inscreva, ative o sininho tricolor também para todas as notificações e peço gentilmente para que você não esqueça de arrebenta no like, arrebenta nesse like aí, clique no gostei, meu Deus. Ai, gente, como é que eu faço? Pode ver, quando tem notícia ruim para dar, notícia podre, eu acaba comigo, eu perco a magia, eu perco o brilho no olhar. Eu amo fazer isso aqui. Se vocês soubessem o quanto que eu amo ligar essa câmera e falar de Fluminense com alguém, eu amo. Mas quando é pra trazer péssimas notícias, eu sinceramente eu fico meio desacordado. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar a péssima notícia pro final e a gente vai conversando as outras notícias, beleza? Vem comigo então. Vamos começar falando sobre Everton Cebolinha. Teve seu nome ligado ao Fluminense aí, né? Bom, o que aconteceu? Everton Cebolinha não tem, tá, o futuro definido no Flamengo. Ele tem um contrato até o fim de 2026, né? No meio de 26 ele já pode assinar um pré-contrato e como ele não deve ficar no Flamengo, o Flamengo vai tentar negociá-lo agora para não perder de graça no meio do ano, né? Com isso, a gente tem informação da nossa querida Raíssa Simplício do site Gol, né? Site Gol com G-O-A-L, Brasil, e trouxe que o Fluminense teria feito uma sondagem ao Everton Cebolinha na época do Mundial de Clubes, tá? Não tô falando agora não, tô falando lá na época do Mundial de Clubes. O que eu ouço internamente, né? Eu vou até aqui falar, né, pro pessoal do Bastidores do Flu, né, que é a nossa parceria aí, para eles darem uma olhada sobre esse assunto, porque o que eu já ouvi por aí, né, e eu também não escondo nada, é que o Mário Bittencourt gosta muito desse rapaz aqui. Mário Bittencourt gostava muito do jogador, né? Então, assim, se o Fluminense já tentou a contratação do Everton Cebolinha no passado, né, para a Copa do Mundo de Clubes, o que impede de tentar de novo? Vale destacar algumas informações que a gente tem para trazer para você. O staff do jogador deixou claro que estava pretendendo ali uma ida para a Arábia, né, talvez ali para ganhar uma graninha. Existe o Grêmio, que é o clube que revelou o jogador, né? Também existe o interesse do Grêmio em ficar com ele, né, em tentar a contratação aí. Bom, no mais a gente ainda não sabe para onde vai o Everton Cebolinha. A realidade é que, como o Fluminense já sondou uma vez, já sabe, né? E por que eu falo isso? Gente, isso já aconteceu com o Fluminense 1 milhão de vezes. Lembra da história do Manuel? O Fluminense tentou o Manuel no Atlético Paranaense lá em 1900 antigamente. Mentira, não tem tanto tempo assim não. Aí depois tentou o Manuel de novo, tanto é que conseguiu contratar o Manuel. E isso e vários outros jogadores, que mesmo depois de velho, o Fluminense fez questão de trazer, porque o Fluminense já quis em um momento, né? Então, não duvido dessa insistência do Fluminense em relação a Everton Cebolinha, caso a situação vença, né? Lembrando que a gente tem que falar sempre isso. Existe uma eleição que vai acontecer daqui a pouquinho. É o quê? 4 dias para as eleições, né? Dia 29? Então, assim, vale a gente destacar isso aí. Agora, a minha questão é essa, né? Vai ter as eleições e o Fluminense hoje tá comprando jogador, né? São coisas que eu acho que, poxa, cara, tem que ter um pouquinho de respeito, eu acho. Mas tudo bem. Antes de falar dessa notícia ruim que eu já antecipei, comentar um pouquinho sobre Cebolinha é o seguinte. Eu, Thiago, não acho que Cebolinha seja um jogador ruim. Pelo contrário. Eu acho que o Cebolinha, ele tem tudo que um ponta tem que ter. Ele tem velocidade, ele tem drible, e uma das grandes qualidades do Everton Cebolinha é seu chute de fora da área. O menino chuta muito, né? Só que qual é o grande problema do Cebolinha? Gente, é um jogador de vidro, meu amigo. O Cebolinha se machuca demais. O Cebolinha não consegue ter regularidade. Não consegue jogar muitos jogos na temporada. E eu não tô inventando não, tá? Eu vou até abrir aqui,
Porque quando a gente fala, a gente tem que mostrar. Não é esse negócio de ficar falando aí e não sabe de nada. Não, fala e mostra, porque eu sou transparente. Olha só, no site O Gol, a gente tem aqui as partidas do Cebolinha. Não vou nem focar muito nos números de gols e assistências, mas eu quero focar isso aqui. A última temporada que o Cebolinha de fato fez muitos jogos foi em 2023, né? Há 2 anos atrás, a gente tem o Cebolinha metendo aí 64 jogos. Depois, ele não conseguiu mais performar muitos jogos. Em 24 ele fez 30, em 25 ele fez 37, ainda a temporada não acabou, pode ter mais uns 3 joguinhos aí. E em 22 ele também fez 31. Tá? Aí lá no Benfica, aqui ele jogou as temporadas basicamente completas, tá? Porque lá na Europa são menos jogos mesmo, né? Aí no Grêmio teve 15, aí no Grêmio 19 foram 57, no Grêmio 17 foi 61, foi o grande ano dele aí, né? Não sei, não, acho que o grande ano dele foi 19. Ah, foi um desses 2 anos aí que ele arrebentou mesmo, jogou uma barbaridade. Então, assim, no mais, ele é um jogador que joga pouco, né? Pelo menos nessas últimas 2 temporadas. Tu junta as 2 temporadas, ele fez o número de uma temporada, né? Então, pra tu ver o quanto que o Cebolinha fica de fora por causa de lesões. Então, vamos ficar ligado nisso daí. Não sei se o Fluminense vai tentar alguma coisa, tá? Mas é um jogador muito bola demais. Mas é caro, tem um salário acima de 1 milhão. O investimento nele, o Flamengo, para liberar ele pro Fluminense. O Fluminense teria que gastar uma grana muito grande, né? Porque não é natural, né, essa vinda hoje em dia, né? Antigamente existia mais. Então o Fluminense teria que desembolsar uma grana muito grande. E ele tem essa situação de não estar conseguindo jogar. Daqui pra frente pode ser que o Everton Cebolinha jogue uma barbaridade de 60, 70 jogos. Mas a gente tem que analisar o que está acontecendo neste momento, tá? Outra coisa que está acontecendo neste momento mesmo, é a possibilidade de Fuentes no Atlético Paranaense. Eu sei que muita gente já deve ter falado sobre isso. E eu preciso pedir perdão. Ontem nós não conseguimos gravar o vídeo da tarde e trazer várias informações que nós estamos trazendo agora, porque eu tive um vazamento aqui na minha casa, meus amigos, vocês não estão entendendo. Ontem foi aniversário do meu pai. Rogério, um beijo pra tu. E meu pai tava me ajudando a mexer em encanamento. O cano aqui, meu amigo, deu problema e vazou tudo, e sujeira, e muita luta, muita... Isso na hora de gravar. Então eu não consegui trazer o vídeo pra vocês ontem, então peço aqui perdão. Né? Nem sempre que a gente consegue trazer vídeos interessantes com muitas notícias, então eu acabo esperando sair mais alguma coisa. Mas nesse caso aqui, essa notícia saiu até ontem, né? Aqui, né? Os créditos ao meu amigo Ligados, né? O Rodrigo. E falou que o Atlético Paranaense tem um interesse na contratação do Gabriel Fuentes e Otávio, tá? Buscando reforços na Série A para 2026, o clube paranaense sondou a situação dos 2 atletas. Fuentes, que não vem sendo muito utilizado, já saiu pelo pessoal do Central, né? Que ele não faz parte dos planos. Então, tem tudo para eu, sinceramente, achar que Fuentes vai sair. Outra coisa é que o Fluminense ainda deve uma grana de Canóbio, né? O Fluminense pagou uma alta grana aí, um alto dinheiro. Quem sabe não pode abater aqui. Sobre a situação do Otávio, eu quero falar com vocês o seguinte, hein? Poxa, se tu tem alguém querendo Otávio, é melhor você negociar rápido. Ah, lá vem o Thiago falando mal do Otávio. Não é isso não, gente. Rapidinho. Pensa no Fluminense hoje de Zubeldia. Não cabe mais Otávio. Otávio talvez caberia num Fluminense de Renato. De mais transição devagar e tudo mais, toque de bola. Zubeldia é um time altamente físico. Altamente físico. E os meio-campistas, meu amigo, os caras têm que correr do lado A ao lado B. Vocês já viram isso? Agora, você imagina o Otávio fazendo esse tipo de jogo que os volantes do Fluminense fazem hoje, o Hércules, o Martinelli? Não faz, não. Tanto é que o Zubeldia não vem utilizando o Otávio, vem utilizando o Bernal. Porque Bernal, querendo ou não, ele consegue entregar uma certa intensidade. Algo que pro Otávio ainda é muito baixo. O Otávio tem muita dificuldade. O Otávio vem ficando lento de acordo com as temporadas, tá? E nessa daqui, ele tá super lento. Então é isso. Vale lembrar também que a informação do Fuentes foi do nosso querido Eduardo Oliveira. Se eu não me engano, do Rodrigão, ele falou do Otávio. Não foi isso, diretora? Acho que foi isso, mas aqui é da crédito. Todo crédito para todo mundo. Pro Eduardo Oliveira, pro Ricardo do Ligados. E vamos lá. Ricardo do Ligados. É Rodrigo do Ligados, né? Meu Deus do céu. Tá aí um problema meu grande, tá? Eu confundo
Rodrigo com Ricardo, mas é Rodrigo Dias, tá? Nosso querido Ligados no Flu, tá? E também o Eduardo aqui, né? Que cobre o Atlético Paranaense. Trouxe isso, o Atlético realmente tem um interesse aí no Gabriel Fuentes. Tomara que leve o Otávio também, que vai ser bom pra todo mundo. Continuando aqui, bora falar de uma informação que saiu ontem. A gente teve uma matéria do GE que falou um pouquinho sobre o Martinelli, né? E disse até que o Martinelli recebeu sondagens da Itália, mas o Martinelli preferiu ficar, né? Aí, eu e o pessoal dos bastidores, Thiago Manolo, Júlio, Diogão, a gente estava lembrando que a gente falou sobre o interesse do Roma no Martinelli. Quem lembra disso? Tá aqui, ó. Roma teria o Martinelli como plano B caso não conseguisse chegar a um acordo com o Palmeiras com Richard Rios. Richard Rios não foi pro Roma, ele foi pro Benfica. Então, meus amigos, a chance desse clube italiano que sondou o Martinelli ter sido Roma foi gigantesco, porque foi informação que só a gente trouxe aqui na época, né? Então, e eu lembro que quando a gente soltou essa informação, muita gente, lá vem Thiago inventando notícia. Viu, Richard Rios não foi pro Roma e o Roma não veio buscar o Martinelli. Mas ontem saiu a notícia que o Martinelli foi sondado e ele não quis ir. Quem me garante que não foi o Roma que a gente trouxe aqui? Seria muita coincidência, não sei, né? Então assim, gente, uma coisa que eu acho que eu preciso falar isso aqui com vocês. Não para quem acompanha o canal, mas para você que tá aqui, talvez não acompanhe muito o canal. Meus amigos, aqui a gente não inventa, não. A gente tem muita responsabilidade com o que a gente faz aqui. Isso aqui é um trabalho sério. Isso aqui não é uma brincadeira. A gente nunca vai falar uma notícia que não existe. Imagina eu falar, gente, queria falar não, mas o Vinícius Júnior tá interessado em vir pro Fluminense. Imagina a pessoa inventar um troço de maluco desse. Então o que eu quero dizer pra você é, confie no canal Hora do Flu. Confie no canal Bastidores do Flu. Tô te falando, a gente trabalha sério, o dia inteiro. É uma conversaiada o dia inteiro, apurando informação o dia inteiro pra trazer coisa pra vocês. Então valorizem, tá? Sigam a gente aí. Outra coisa pra gente terminar, vamos pra notícia chata, né? Andei pra lá, andei pra cá, mas a gente vai ter que falar. Nosso querido Lessa trouxe a informação que o Fluminense exerce, né, opção de compra junto ao Santos e Nonato seguirá no Fluminense em 2026. Já há um acerto financeiro entre as partes e restam apenas detalhes burocráticos. Tá? A assinatura do vínculo, em definitivo, ocorrerá até sexta-feira. O que aconteceu aqui, gente? O Fluminense já queria ter o Nonato desde a época do Mundial, né? A gente estava conversando ali agora no grupo, o Manolo trouxe isso e é verdade. Só que faltava chegar no Santos um valor financeiro. E pelo visto, chegou. E o valor é esse aqui, 8 milhões de reais, tá? Então, o Fluminense vai pagar ali 1,5 milhão de dólares, 8 milhões de reais aí, né? Pelo Nonato. Uma notícia que me deixa muito triste, tá? Uma notícia que para mim não faz sentido. O primeiro ponto. Daqui a 4 dias tem as eleições. E faltando 4 dias para as eleições, você compra um jogador. E aqui, eu sei que existe um favoritismo para Matheus Montenegro. Eu sei. Mas eu acho que isso é uma arrogância bizarra, pô. Não existe essa necessidade. Espera resolver a questão da política, as eleições, e depois começa o planejamento. Porque iria... tipo assim, existiu o limite para hoje, para pagar ou não o Nonato? Não existia. Porque o empréstimo do Nonato não vai até o fim desse ano. Tem um mês inteiro do mês que vem para resolver isso. Então, assim, fica estranho. Porque vamos supor que o Matheus Montenegro não vença. E vença o Ademar. Aí o Ademar, que talvez já tivesse outros planos, só estou supondo. E Nonato não era um dos planos. Agora vai ter que assumir essa bronca do Nonato. E aqui é uma das coisas que eu queria dizer para vocês. O Nonato não vem jogando bola para ter o seu contrato, para ter ali, para permanecer no Fluminense. Para que o Fluminense faça essa compra. Não vem. Mais uma vez, o Fluminense parece, né, fazer negócio muito mais com o coração do que com o que está vendo dentro de campo, com desempenho. O desempenho de Nonato não é para ser comprado. E é aquilo que eu falei, um dos maiores problemas do Fluminense não é o jogador ruim,
é o jogador médio. Aquele jogador que joga um jogo bem, 4, 5 ruins. Outro jogo bem, 5, 6, 7, 8 ruins. Outro jogo bem, 10, 12, 15 jogos ruins. Esse jogador é horrível. Por quê? Você fica na ilusão que ele vai entregar alguma coisa uma hora ou outra e ele nunca entrega. E o que esse cara tira, por ele ser mediano? Espaço da base. Aí eu fico imaginando, a gente renovou, a gente renovou com o Lima no começo do ano, a gente compra o Nonato agora. Você acha que vai ter espaço pra base? Não vai. Não vai ter espaço pra base. Ah, Thiago, mas você está fazendo uma tempestade no copo d'água, é só o Nonato. Não. Não é que é só o Nonato. É a junção de todos esses jogadores. Tu entendeu? Então, eu sinceramente não entendi isso aqui. Não entendi de verdade. Acho que foi uma compra precipitada, né? Antecipando ali as eleições. E mal feita. Porque o Nonato não merecia permanecer, tá? Ah, porque aí é aquele contraponto, né? Poxa, se o Nonato é tão mediano, será que a gente não acharia um outro jogador mediano? Ou não, um menino da base, será que não joga menos que o Nonato? Dá espaço pro Doma, dá espaço para outros meninos. Será mesmo que o Nonato é... Então, assim, são coisas que no Fluminense ainda acontecem que, na minha opinião, não faz o menor sentido, tá? Mas também... Ah, não, Thiago, você está fazendo uma tempestade. Não é, gente. É porque de jogador em jogador, tu tem um elenco aparelhado. De jogador em jogador, tu tem um elenco que não dá pra reformular. E essa reformulação no elenco vai acontecer quando? Né? Ai, ai. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Peço gentilmente para que você clique no gostei, deixa o like aí, arrebente a gente. Lá ele. Arrebente aí no like. Não vou gravar esse vídeo de novo, não vou. Tá repreendido, Jesus. Tá repreendido. Lá ele 1 milhão de vezes. Arrebenta no like. Segue a gente nas redes sociais. Pô, pelo amor de Deus. Beijo, gente. Valeu. Forte abraço. Tamo junto.